Doutor Pedro Boareto vem chegando. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes Bom dia. e internautas da Raiz FM. Doutor, na última participação nós estivemos falando sobre pensão alimentícia e é um assunto que podemos dizer que há muita pauta, muito o que se falar sobre pensão alimentícia, né? Sem sombra de dúvidas, Tony. A questão da pensão alimentícia, ela vem sendo muito debatida, principalmente porque, como já mencionado anteriormente, a pensão alimentícia ela é fixada em pecúnia, ou seja, é uma porcentagem incidente sobre o salário de quem paga ou sobre o salário mínimo. Essa é a regra geral. A grande discussão gira em torno de outras obrigações, outras despesas que muitas vezes são suportadas pelo pai ou pela mãe que não detém a guarda da criança, né, quem paga os alimentos, e essa pretensão de tentar compensar esse valor pago com essas despesas extraordinárias, né, com o valor da pensão. Por exemplo, pessoa, eu comprei roupa para o meu filho, só que gastei R$200, eu pago 400 de pensão, então mês que vem eu só vou pagar 200 de pensão. E isso tem ocasionado muita discussão, né, entre os pais, os genitores, e infelizmente nem sempre há um consenso com relação ao assunto, e isso acaba ocasionando aí diversas ações no Poder Judiciário, a chamada execução de alimentos, onde quem recebe alega que não recebeu o valor integral e quem paga alega que, na verdade, não, eu paguei integral, só que eu paguei uma parte em dinheiro e outra parte eu paguei com outras despesas. Via de regra, isso não é possível. O artigo 1707 do Código Civil, ele estabelece a impossibilidade de compensação de dívida alimentar com outras despesas. Mas fica a grande questão. Pedro, mas e se a mãe está precisando realmente de uma ajuda, né, financeira extraordinária, num mês que tem lá um gasto elevado com medicação, ou o filho teve algum outro tipo de problema, né, até mesmo com material escolar, coisas do tipo, e a mãe concorda em receber a pensão, né, como forma de pagamento dessas despesas, isso pode ser compensado com a anuência dela? É evidente que sim. Então, primeira coisa, quando isso ocorrer, é importante, principalmente para quem paga, pegar a anuência, ou seja, a autorização de quem está recebendo, de que existirá uma compensação e, principalmente, já estabelecer a forma com que isso ocorrerá. Olha, eu gastei R$1.000 de uma despesa extraordinária, então eu vou descontar nos próximos 4 meses, de forma parcelada, no valor da pensão alimentícia. É claro que precisa tomar muito cuidado, que isso não pode comprometer o sustento da criança, porque a gente sabe que os alimentos é destinado ao sustento da criança. Então, dificilmente vai conseguir descontar isso de uma forma integral. Eu paguei esse mês, então mês que vem eu não vou pagar nada. Isso é pouco provável que aconteça. Mas de forma parcelada, principalmente com a anuência da genitora da criança, quem detém a guarda da criança, isso já é possível e o judiciário entende dessa forma. Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão onde uma situação envolvendo uma questão de despesas escolares, né, do filho, quem pagava a pensão quitou essas despesas e mencionou que, olha, eu não vou pagar a pensão porque eu já paguei as despesas escolares, então não vou efetuar o pagamento de pensão nos meses X e Y. E a outra parte não concordou, judicializou, e isso foi uma briga muito longa e foi parar no Superior Tribunal de Justiça.
O que o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu? Que é possível a compensação da pensão alimentícia paga em pecúnia, ou seja, em dinheiro, de forma diferente do que foi estabelecido na decisão judicial que estabeleceu a pensão alimentícia, desde que essa despesa seja diretamente relacionada ao bem-estar da criança e, principalmente, esteja voltada às questões de alimentação, saúde, moradia e até mesmo despesas com o imóvel onde essa criança reside. No caso, educação não, que educação também. Educação, saúde, moradia e também despesas com aluguel ou IPTU que são voltadas ao benefício da criança. Então, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a questão da compensação do crédito alimentar, primeiro, precisa demonstrar efetivamente a necessidade da criança em estar recebendo aquele auxílio naquele momento, né? Olha, se não pagar os aluguéis lá que estão atraso, a família vai ser despejada. Se não pagar a escola, não vai poder frequentar. Né? Então, quando efetivamente comprovado, o Superior Tribunal de Justiça entende que existe essa possibilidade. Agora, muito cuidado, porque, infelizmente, quem paga a pensão alimentícia sempre acha que paga muito. Porque eu pago e a mãe do meu filho não usa esse dinheiro com a criança. Essa é a maior alegação que nós... vive no cabeleireiro. Essa é a maior alegação que nós observamos. Ou até mesmo a mulher que paga também reclama, mas ele vive em bares, restaurantes caros e eu que estou pagando toda essa conta. Né? Gente, não é possível e não é recomendável que discussões como esta se transformem numa briga judicial, principalmente porque existe uma criança envolvida nessa história. A partir do momento que as pessoas resolvem se divorciar ou resolvem não viver mais harmoniosamente e tem uma criança, a relação pai e filho, ou mãe e filho, filha, ela vai existir eternamente. E cada um vai seguir a sua vida. Então não é porque a mãe ou o pai está fazendo outras coisas, né, indo para restaurante ou cabeleireiro, shopping, enfim, viajando, que é uma outra reclamação muito recorrente, não é porque isso está ocorrendo que está sendo utilizado 100% do dinheiro da pensão e a criança está passando dificuldade ali. Se realmente acontecer isso, que infelizmente acontece também, é muito raro, mas acontece, é prudente que se busque aí a guarida do judiciário até para verificar o bem-estar dessa criança. Agora, via de regra, não é possível querer compensar pensão alimentícia com gastos esporádicos como roupa, brinquedo, Natal chegando. Eu vou comprar um presente de Natal pro filho ou para a filha e não vou querer pagar a pensão porque eu comprei o presente de Natal. Né? Na verdade, a despesa da pensão já é fixa, já é estabelecida. O presente de Natal... Já tem o nome, né? Presente. É um presente. Você estando em casa ou não, você fazendo parte ali na família, tá junto, você já analisa dessa forma. Né? Exatamente. As despesas normais, elas acontecem ali naturalmente. Essas que surgem assim, eventualmente, que acaba caindo nessa situação, né? Exatamente. Então, via de regra, não é possível compensar. Porém, com a anuência das partes, principalmente pegando essa anuência por escrito e a forma com que ocorrerá essa compensação, o judiciário já entende que é possível sim compensar. E também
Com relação à questão de despesas voltadas à alimentação, saúde, educação e moradia, o Poder Judiciário também, demonstrando a efetiva necessidade, também já entende que é possível compensar. Ressaltando, não adianta querer pagar essas despesas achando, eu vou pagar essas despesas para não entregar o dinheiro para a pessoa que detém a guarda. Não é esse o objetivo da decisão judicial que nós estamos comentando. É a efetiva necessidade de pagar aquela despesa para não existir qualquer prejuízo para a criança. Isso que é importante deixar bem ressaltado. Agora, doutor, só uma dúvida que surgiu relacionada a esse caso que você falou do pai que pagou lá as despesas da educação da criança, e esse caso foi parar no STJ, é isso? Isso. Casos para pararem no STJ, eles devem ser recheados de situações que envolvam, assim, por exemplo, valores altos ou não? Não. Casos que... Para chegar nesse ponto aí, né? Casos que chegam até o STJ, eles precisam efetivamente ter uma demonstração que aquela decisão, ela contraria entendimentos, né, do mesmo tribunal. Por exemplo, o processo inicia na comarca de Capivari. Não concordei com a decisão do juízo aqui de Capivari. Eu vou recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo também vai emitir uma decisão. Eu não concordei com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele contrariou uma decisão já do Superior Tribunal de Justiça, ou já do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Então existem mecanismos. É evidente que hoje, para que um recurso consiga subir, que nós denominamos, né, essa denominação, sair do Tribunal de Justiça de São Paulo e ir até o STJ, é bem difícil conseguir com que isso ocorra. Porque essa efetiva demonstração, ela demanda aí, primeiro, uma técnica apurada para comprovar isso, porque é uma pesquisa que tem que ser feita, né, com muita... Quando não há o entendimento aqui, né? Muita profundidade e, principalmente, precisa comprovar efetivamente essa divergência de entendimentos. Né? Agora, existem alguns casos também que não existem aí decisões contrárias, mas é um caso novo, algo que aconteceu recente, né? Por exemplo, aqui em Capivari nós tivemos uma situação, até salvo engano, foi o doutor Bruno Forte, um advogado aqui de Capivari, que atuava num processo judicial aqui, né, de Capivari, que era uma discussão sobre a questão de vacinação ou não de uma criança por questão religiosa. Era um caso relativamente novo, e essa questão foi parar até no Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, porque as partes, né, porque inclusive tinha a própria defensoria também atuava no processo, então todo mundo estava discutindo para verificar o bem-estar da criança e vendo questões, inclusive constitucionais, naquele caso. Então essa questão também chegou até ultrapassou o STJ e foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque ganhou repercussão geral, inclusive. Justo no Supremo Tribunal Federal, analisando a Constituição? Exatamente. Na atual situação, doutor, em que nos encontramos. A respeito desse tema, né, pensão alimentícia, nós temos uma ouvinte que está perguntando, o filho dela vai completar 18 anos ano que vem, mas ele vai estar estudando. O pai é obrigado a continuar a pagar a pensão alimentícia? Continua pagando normalmente a pensão alimentícia, né, até o término do estudo dessa pessoa que completa aí 18 anos. O que ocorre é que após ele completar 18 anos, ao invés de pagar a pensão alimentícia para a mãe, a pensão alimentícia passa a ser destinada diretamente ao filho, porque ele completou a maioridade, então ele já consegue receber, né, a pensão alimentícia diretamente. Não há mais a representação da mãe. Existe aquela diferença ainda de idade para a pensão alimentícia para homem e mulher? Não. Porque antes tinha, homem era 18, mulher era 21. Não. Na questão da pensão não existiu, né? Mas
está diretamente relacionado à questão dos estudos. Estudos ou necessidades especiais, ou alguma necessidade, né, que aquela criança ou aquele jovem, adolescente necessite. Então isso pode até, com uma decisão judicial, passar aí da questão dos 18 anos. Tá certo então, doutor. Tá. Fechado? Perfeito. Fechado. Agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar uma boa semana e um bom início de dezembro para todos, porque dezembro é um pouco atípico com Copa do Mundo e o Natal, né? O comércio que sofre um pouquinho com isso, mas esperando aí que as coisas melhorem. Bom, temos mais 3 quintas para finalizarmos o ano então ainda. Exatamente. Um abraço, doutor. Um abraço, boa semana.